Pai do Senhor, meus irmãos, quero deixar uma mensagem de reflexão da 1 Samuel, capítulo 11. Como todos conhecem, Samuel, até o capítulo 8, vai falar que o povo ele começa a clamar por um rei. E eles veem que os filhos de Samuel, eles não eram pessoas de bom exemplo, porque eles estavam à frente, roubavam ali, davam mau exemplo, então eles não tinham como ser juiz sobre Israel. Então o povo clama a Samuel falando que quer um rei sobre eles, que governe sobre eles, mas não queria os filhos de Samuel porque dava mau exemplo. Samuel era um homem reto, um homem íntegro. E a gente vê nos dias de hoje, muitos pastores retos e íntegros, mas seus filhos são uma vergonha, né? E não são culpa deles, nem sempre. Mas aí o Samuel ele fica triste e fala com Deus, e Deus fala, meu filho, esse povo não tem rejeitado a você, tem rejeitado a mim. Então Deus dá um rei para eles, né? O povo solicitou, o povo pediu, né, um rei por eles. Então Deus deu quem? Deu Saul. E o incrível é que Saul, no hebraico, significa Paulo, né? Saul, Saulo. Então Paulo era da tribo de Benjamim também. Saul era da tribo de Benjamim. Então Saul no hebraico significa Saulo. Então Saul era uma obra da carne, né? E Saul no português significa o solicitado, o pedido, né? O povo pediu, Deus deu. E aí o povo não olha muito Saul como um rei não, né? Mas quando lá em 1 Samuel capítulo 11, você vai ler que Naás, o amonita, ele estava sitiando Jabes de Gileade, ele queria matar o povo ali de Israel. Então o que o povo de Jabes fez? Os anciões, os velhos, sabe, da época, foram até Naás, o amonita, e falou assim, faça-nos acordo conosco, né? Então Naás fala assim, eu faço sim um acordo, desde que todos os homens arranquem seu olho direito. O povo fala assim, não dê 7 dias. Para que se a gente não achar que nos livre da sua mão, aí a gente faz o acordo. Olha que interessante, Naás significa serpente reluzente. Quem era Naás? Era o próprio Satanás. E mandou o povo arrancar o olho direito. Por que o olho direito? Meu irmão, se você prestar atenção, você que já atirou com estilingue, alguma coisa, você vai ver que o olho direito, ele é o olho da mira. Você fecha o olho esquerdo e o olho direito é o olho da mira. E naqueles tempos o povo atirava flecha, atirava lança, usava um escudo bem grande na frente, que só ficava o olho direito para fora, para que assim as flechas inimigas não atingissem seu corpo. Então, fazendo isso, o povo seria escravo de Naás. O povo começa a chorar, e Saul, vendo aquele tanto de homens chorar, porque, meu irmão, era 330 mil homens. Eles desesperado, Saul fala, por que choram os homens? Aí conta para ele, não é porque Naás, o amonita, fez um acordo, se até 7 dias não furarem o olho direito, ele vai matar todo mundo. Então a Bíblia fala que o Espírito de Deus entrou em Saul, Saul ficou irado, por isso que nem toda ira, irmão, é demônio. Existe ira que você se ira com aquilo que o diabo está fazendo na sua vida ou nos seus familiares. Então a ira de Saul fez com que o poder de Deus fizesse com que ele rasgasse uma junta de bois com as suas próprias mãos e dissesse, assim será a tribo, os bois da tribo de quem não vier após mim. O povo viu aquele poder tão grande, né? Aí se animou e vamos sim. Então se reuniram 330 homens como um só. Então Saul dividiu em 3, né? 110, e eles foram para a batalha e venceu. O que eu quero dizer? Tá cheio de gente dentro da igreja, irmão, como aquele povo querendo fazer acordo com o inimigo, sabe? Ele vai lá, fura o olho direito, tá cego, não lê Bíblia, entra em campanha, paga voto, paga aquilo para ver se comprar algo de Deus. Por quê? Porque tá com o olho furado. Porque se o próprio Jesus diz que aquele que crê em mim fará coisas maiores do que eu, por que eu vou pagar homem? Por que eu vou pagar voto? E não precisa disso. Hoje eu estou aqui, irmão, no Monte dos Milagres, eu fico observando aquele tanto gente vestido de pano de cinza e saco, com cajado na mão, subindo escada de joelho com religiosidade. Os pagãos antigos faziam isso e tal, o povo fazendo isso aqui, achando que Deus quer sacrifício. O próprio Saul, você vai ver que quando ele traz os bois numa batalha, Deus falou que não era para trazer os bois nem a prata, ele vem com um carrozinho dele, com a desculpinha, não, eu levei para sacrificar. Aí Samuel fala para ele, Deus não tem prazer em sacrifício, meu filho, Deus tem prazer em obediência. Então nós vemos um povo hoje achando que Deus tem prazer em sacrifícios. Deus não tem prazer no seu sacrifício não, meu querido, ele tem prazer na sua obediência. É isso que ele fala em João 14:13, quando ele diz que tudo que você pedir no nome dele, ele fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Mas ele te bota uma condição, se me amardes e guardares os meus mandamentos. Ou seja, ele quer alguém que obedece e ame ele ao mesmo tempo. Mas nós ficamos vendo aí dentro das igrejas, irmão, gritaria. Você vê que os pastores não pregam uma palavra, é só grita, que Deus vai fazer, que vai acontecer, que tudo, e o povo fica gritando, mas não sabe o que está acontecendo. De repente ele tira um envelope e fala, faz aqui seu voto, Deus vai te dar, vai tudo. E aí muitas vezes você acha que está fazendo um acordo com Deus, mas está fazendo um acordo com o inimigo porque está com o olho furado. Não lê Bíblia, não entende o significado, não sabe, porque a Bíblia, irmão, você tem que ler ela
e estudar automaticamente. Não basta só ler, porque existem palavras que não dizem aquilo que querem dizer. Por exemplo, em Números 23:19 vai dizer que o Senhor, ele fala, não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus fala que não se arrepende, mas se você vai ver, Deus vai falar em Gênesis, me arrependo de ter feito o homem. Você vai ver que Deus fala, me arrependo de ter posto Saul como rei. Então, peraí, Deus que não se arrepende, depois um Deus que se arrepende, mas você lendo no hebraico, você vai ver que essas palavras têm duplo significado. Mas aí esses homens que não estudam a Bíblia, sabem que você também não estuda, fica fácil te enganar, porque eles sabem que tu tá com o olho furado, tu tá sem visão, e tu se torna escravo na mão desse povo. Esse povo que cobra propina para pragar, que cobra propina para fazer milagre, e aí mesmo, às vezes vem os milagres, mas Messias aconteceu, acontece muitas vezes pelo poder do inimigo ou pela graça de Deus, que sabe que você está sendo ignorante. E Deus, ele leva em conta o tempo da ignorância, mas a partir do momento que alguém chega como eu, pregando para você, mostrando para você, então a sua ignorância acaba. Existe muitos Naás amonita querendo fazer acordo com o povo. Existe muito povo de Jabes Gileades fazendo acordo, porque não crê no poder de Deus. Você só faz acordo com esse tipo de gente porque você não crê no poder de Deus que está dentro de você. O reino do céu está dentro de mim. O reino do céu não está em um grupo. O reino do céu está dentro de mim. O poder de Deus não está em um grupo. O poder de Deus está dentro de mim. Jesus disse, aquele que crê em mim fará coisas maiores. Ele não disse, aquele grupo, aquela igreja que crê em mim fará coisas maiores. Ele disse, aquele, você. Se você crê, você faz coisas maiores. Eu entendo perfeitamente que é muito difícil orar por nós mesmos, como nós estamos precisando. Eu entendo que é mais fácil orar por um irmão que tem dor de cabeça, repreender a dor e ver ele ser curado. Mas nós muitas vezes tomamos um remédio, porque a gente ora e muitas vezes não acontece. Isso não é falta de fé, é porque a gente consegue entrar numa briga por outro com mais veemência, com mais vontade do que por nós mesmos. Existem momentos que somos ofendidos, nos calamos e choramos, mas existem momentos que vemos pessoas sendo ofendidas, vamos lá e defendemos ela. Davi já diz isso no Salmo 55, quando ele diz, se fosse tu, meu inimigo, eu saberia defender, mas sendo tu meu amigo, andávamos juntos e consultávamos a casa de Deus. O que Davi está querendo dizer? Ele diz que quando um inimigo nos afronta, a gente tem toda a força para lutar, porque a gente já tem ele como inimigo e não gosta dele. Mas quando o nosso inimigo nos afronta, nos decepciona, nos trai, a gente fica sem reação. Hoje eu quero dizer para você, abra seus olhos. Peça a Deus discernimento, peça a Deus sabedoria para que você não esteja como o povo de Jabes fazendo acordo com o inimigo. Jabes, Gileade e o povo, os anciões da época que conhecia Deus, conhecia a palavra, não se renderam à confiança e à fé em Deus e foram se vender para Naás, o amonita. E Naás muito esperto, porque o diabo é esperto, ele sabe onde tirar o foco, onde tirar o poder, onde colocar você como escravo. E eu vejo muito homem escravo hoje de Satanás, e ele entra sempre aqui, ó, na mente. Então cuidado, Deus é contigo e Deus abençoa a sua vida. Se tiver que fazer acordo, faça somente com Jesus.